Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado para você que é adventista, feliz sábado para você que não é adventista. Mais uma vez estamos aqui para fazer a recapitulação da escola sabatina, tá? Lembrando para você que a gente está terminando hoje esse segundo trimestre, tá? Próximo sábado a gente vai iniciar o terceiro trimestre. E hoje nós vamos falar sobre iluminados com a glória de Deus, beleza? Mas como antes, nosso costume, a gente faz uma oração antes e eu vou pedir o irmão Paulo para fazer uma oração para a gente iniciar. Oremos. Santo e eterno Deus, nós suplicamos a presença do Senhor aqui nesse momento. Que o Senhor Deus nos dê o Teu Espírito Santo, ilumine a nossa mente, ajude o pessoal que está em casa também a entender mais a Tua Palavra. Nos abençoe com luz em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, iluminados com a glória de Deus. Esse é o texto da nossa lição de hoje. Verso para memorizar, ele também vem trazendo aqui um verso, né? É o verso principal aqui do nosso estudo de hoje, aonde diz assim a palavra de Deus: ó, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Tá? E agora a gente vai saber aqui, né, professores, que anjo é esse, né? O que está acontecendo aqui nesse momento aqui, Paulo? O Apocalipse, ele fala, a gente estudou, na verdade, né, aí durante o trimestre, sobre três anjos, que está lá no Apocalipse capítulo 14. Lá a gente vê três anjos dando três mensagens. Aqui no Apocalipse 18, a gente vê um outro anjo. Só que quando a gente vai ver esse quarto anjo, né? Ele tem a mesma mensagem do terceiro anjo que falou lá no Apocalipse 14 também. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Qual é a mensagem desse quarto anjo? Né? E a gente vai ver também que os anjos lá do Apocalipse, você sempre vai ver assim, ó, lá no Apocalipse 14. E disse com grande voz, ou seja, com alta voz. Quando a gente vai... Com autoridade, né? Isso, exato, com autoridade. Quando a gente vai ali para o anjo que tem essa mesma mensagem, aqui, a gente vê que ele não fala com grande voz. Ele não fala com alta voz. Agora, esse aqui, ele fala com alta voz. Ele ilumina todo mundo com a mensagem que ele tem, né? Chegou e ordenou. Exato. Então, a impressão que dá é a seguinte, que no livro, lá no Apocalipse 14, essa mensagem que esse quarto anjo tem, ela ficou meio que apagada, sabe? Ao longo do tempo, ao longo da história, ela ficou apagada. As pessoas falavam, mas não tinha aquela autoridade, não tinha aquele poder, né? E agora esse quarto anjo ele se levanta para dar essa mensagem com todo o poder e toda a autoridade e vai iluminar a terra toda com essa mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem de que caiu Babilônia. Babilônia caiu. Ninguém precisa ser enganado mais por ela, né? E só lembrando que anjos, na Bíblia, aqui no livro do Apocalipse, simboliza mensageiros. Quem são esses mensageiros? Esses mensageiros podem ser anjos de Deus, mas também podem ser pessoas. Nesse caso aqui do livro do Apocalipse são pessoas. Esses anjos são pessoas que vão iluminar toda a terra com uma mensagem. Qual é a mensagem? Caiu Babilônia, né? Sai dela, povo meu. Essa é a mensagem. É interessante notar que a mentira, ela só prevalece Até a verdade chegar. enquanto a verdade não chega. A mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Quando você fala caiu a grande Babilônia, caiu o Império, não vai ser um golpe militar, né? Não vai ser uma intervenção, nada disso. O que vai derrubar a Babilônia vai ser a verdade. É verdade. A verdade. Por isso que está falando que vai iluminar. Caiu a máscara, né, Edmar? Exato. Quando se está um lugar escuro, né, e você acende uma luz, a escuridão vai embora. Ela dissipa a escuridão. Ela acaba com a escuridão. Então não tem como ela se conviver. Então veja só, nos últimos dias, esse povo que vai iluminar a terra, ele vai iluminar trazendo o quê?
a verdade. Quando a verdade chega, a mentira vai embora. Quando a verdade chega, o erro vai embora. Quando a verdade chega, Babilônia vai ser ruída. Quer dizer que a estrutura de Babilônia é o quê? Mentira, enganação. Então, quando a verdade chega, isso aí vai ser banido. Agora, o que eu fico imaginando é o seguinte, por exemplo. Quantas pessoas hoje têm compromisso com a verdade? Porque, veja, o povo de Deus, a Bíblia diz que eles estão vivendo um tempo de Laodiceia. O tempo de Laodiceia foi o pior período que a igreja passou, foi a igreja de Laodiceia. Não tinha nenhum compromisso, imaginava que estava rico, Então acontece o seguinte, olha, hoje nós precisamos fazer com que essa verdade ilumine a terra. Eu não posso esperar para o Paulo, não posso esperar para você, não posso esperar para o monte de tudo, não posso. Né? Isso tem que começar por mim. É uma ação individual. O reavivamento começa por a pessoa. Né? O reavivamento não vai ser a igreja completa. Agora eu temo o seguinte, veja, eu temo assim, ó, se a igreja falhar no momento certo, que é de iluminar a terra com a verdade. O que vai ser da verdade? É aquilo que eu falo, meu irmão. Nós que estamos com a verdade, nós temos que passar essa verdade para outras pessoas. É o que eu sempre falo. O irmão Paulo aqui é uma pessoa espiritual. Mas o irmão Paulo é muito espiritual. Eu também tenho que me tornar espiritual, porque agora é dois espiritual. O irmão Getúlio aqui é uma pessoa, vamos supor, prestativa em algo aqui, né? Eu também tenho que me tornar. Eu também tenho que me tornar prestativo para se unir com ele, porque assim nós vamos alcançar mais pessoas. O irmão Edmar é uma pessoa cuidadosa e também atraente, atrai as pessoas, né? Prega a palavra, né? Dá estudo, então, apareceu uma pessoa para dar estudo aqui, eu vou pegar e vou mandar para o irmão Edmar. Não é assim que funciona. Vai lá e faz. Eu vou lá e faço. Agora não é só o irmão Edmar dando estudo, mas é 2 pessoas, daqui a pouco é 3, daqui a 4. É isso que tem que acontecer, né? A grande verdade existe o seguinte, por exemplo, a igreja sempre, aliás, Deus sempre trabalhou com o remanescente. Sempre, desde os primórdios. Sempre treino remanescente. Sempre, veja, ele tem o seu povo, né? Ele tem a sua igreja. Dentro desse povo, dentro dessa igreja, tem o remanescente. É um grupinho. Justamente esse remanescente é que sempre mantém a verdade. É esse remanescente que sempre mantém a causa em movimento, certo? Nos últimos dias não vai ser diferente. Em nenhum momento. Nos últimos dias vai ser do mesmo jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Me esforçar para fazer parte do remanescente. Isso. Entende? Eu tenho que me esforçar para fazer parte do remanescente. Eu não posso ficar de fora, de maneira alguma. Veja, nos últimos dias, né, quando a igreja ela for reavivada, e o Espírito Santo, que aquilo que ele está esperando, que é a chuva serôdia, né? A chuva serôdia, ela não vai cair sobre a igreja toda. Não vai cair sobre a igreja toda. A chuva serôdia, ela vai cair sobre um povo dentro da igreja. A chuva serôdia, ela vai ser, eu acho que, o último peneiramento da igreja. A irmã White, a gente já até estudou isso aqui lá no Evento de Sinais. Ela fala assim, preparação para a chuva serôdia, melhor. Ela fala assim, que quando a chuva serôdia ela cair na igreja e houver um reavivamento, aqueles que não estiveram preparados para receber o Espírito Santo, eles vão dizer assim, olha, isso é muito pesado para mim. Eu não consigo suportar. Vou fazer o seguinte, eu vou abandonar, porque eu não consigo ficar perto do irmão Getúlio. Sabe? Eu só falo nem seja, entendeu? Tô fora. Só que nesse momento estará isso daquela época, pregação dura, ninguém vai se mostrar, né? Então, nesse momento, esse que sairão vai dar lugar para quem? Aqueles que estão vindo lá de fora. Entendeu? Então, veja, em todos os tempos Deus teve o remanescente. Agora eu tenho que lutar, eu tenho que me incluir nesse remanescente, porque vai ser esse povo que vai estar esperando a volta de Jesus. Exato. No desapontamento de 1854, quantos que sobraram?
Poucas Faz a pessoas. conta. Quantos estavam esperando? Quantos que sobraram? Milhões. Quantos que sobraram? Você pode contar no dedo. São Né? 5 pessoas. É Depois de engraçado. uns 20, né? E isso foi aumentando. É interessante que a gente vê isso dentro dos princípios da história, né? Desde Noé, quantos sobraram ali? Só a família. Da família de Ló, quantos sobraram? Lá em Sodoma, quantos sobraram? Pois é, Sodoma, pois é, lá em Ló. Na família de Abraão, Abraão, quantos que Deus chamou? que Deus chamou? Só Abraão, Né? não é ninguém. Às vezes o pensamento humano pensa que, não, eu sou filho de Deus, não, ele vai abranger o mundo todo. Certo? Ele abrange o mundo todo. Mas nem todos eles são filhos de Deus. Por quê? Não querem seguir. Não querem seguir, não querem aceitar a verdade que está escrita, não querem cumprir com o que a verdade está colocando para nós cumprir, porque se nós não vivenciarmos a vida do jeito que ela está nos colocando e colocando as nossas próprias vontades, não, eu vou viver desse jeito porque desse jeito é melhor para mim, como que eu vou conseguir alcançar o reino dos céus se eu estou desobedecendo às ordens do Criador? E aqui quando a gente vem para domingo, a partir de domingo, está falando sobre uma preparação para uma crise final, né? Então existe uma crise final, e eu gostaria até de ler aqui, né, qual é o alerta do apóstolo, o apóstolo Paulo, sobre esse assunto. Olha o que ele está falando aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Olha só, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá de repente destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Olha o que está falando no verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Olha que mensagem maravilhosa do apóstolo Paulo para o povo de Deus, né? Então, se você... a volta do Senhor vai ser como um ladrão, entende? Mas o que ele está falando? Ele está falando que você vive na luz e você não vai ser apanhado de surpresa, como um ladrão, entende? É para você observar e começar a trabalhar com aquilo que Deus te deu, que foi o dom de pregar o Evangelho, que foi o dom de viver em santidade. Aqui Paulo está pedindo para os irmãos viver em santidade, para eles não ser pegos como um ladrão, assim como Jesus falou que ele viria como um ladrão. Exato. Outra coisa, irmão Clamar, que esse texto está dizendo aí para a gente, é que o apóstolo Paulo, aparentemente, acho que estava havendo alguma confusão em Tessalônica, porque Jesus disse assim, ó, ninguém sabe o dia e nem a hora da vinda do Filho do Homem, né? E por não saber, as pessoas estavam se perdendo, tirando foco, né, de Jesus da frente delas, e aí ele vem para corrigir isso, né? Ele vem para corrigir, estava havendo dissensão na igreja, picuinha, mexerico, muita coisa errada na igreja. E como não tinha como ele ir, Paulo, ele escreve, né? Ele escreve, exatamente. Porque estava sendo pedido aqui de ir lá, né? Exatamente. E aí, qual é a mensagem dele? Ó, embora ninguém saiba o dia nem a hora, que é como um ladrão, você não sabe o dia que o ladrão vai chegar na sua casa, né? O que você faz? Todo dia você tranca a porta antes de dormir. Por quê? Porque se você não trancar, pode ser que ele chegue e você... Então, do mesmo jeito, para você não ser pego de surpresa, você deve vigiar, você é filho da luz. O filho da luz, ele tem discernimento para saber
quando é que o Jesus Cristo está perto de vir, embora não saiba nem o dia e nem a hora. Né? Ele consegue discernir os tempos. Né? Ele olha para o tempo e ele sabe, olha, meu mestre está próximo de voltar. Há uma necessidade, né? Exato. E aí, se o meu mestre está perto de voltar, o meu foco precisa ser outro, né? Não pode ser mais essa terra, não pode ser mais as coisas, não pode ser a minha prosperidade, não, o meu foco aqui na terra, ele precisa ser salvação dos seres humanos, né? Salvação das pessoas que Jesus morreu por elas. Então, se eu não tenho isso como foco, eu vou perder isso de vista e quando Jesus voltar, eu vou ser tido como um servo mau e infiel. Outra coisa, Paulo, que eu prestei atenção aqui é que ele fala ficam sóbrios, né? Alguma pessoa pode ver esse texto aí e pensar, mas se voltar embriagado, estava embriagado não. Ele está falando, fiquem sóbrios, é o que o irmão Paulo falou. Vigiem, fiquem despertos, entende? Por isso que ele usou essa palavra sóbrio. Porque a pessoa que ela está fraca na fé, ela não está, vamos supor, se santificando na palavra de Deus, ela é como se fosse um bêbado, entende? Então ele está falando, fique sóbrio, volte para a palavra de Deus, volte para o caminho, não se desvie, fique atento. Interessante quando se trata desse assunto aí, ele fala bem justamente assim sobre a volta de Jesus. Vamos lá. Sim. Os mileritas, né, os mileritas, eles tiveram uma decepção muito grande, por quê? Porque esperavam a volta de Jesus naquele dia. O texto diz o seguinte, Jesus vai voltar como um ladrão. Então ninguém sabe o dia nem a hora. Aí no passar do tempo, outras pessoas começaram a marcar. Olha, 2000 vai ser a volta de Jesus. Olha, vai ser 2000, porque 2000 inteirará, 2000 não passará. E ficou aquela expectativa, já passou 23 anos de 2000 e Jesus não voltou. Teve gente que morreu no desespero, né? Veio a pandemia. Eu era bem crente, ele correu pro meio da rua lá na minha casa, lá no Pará. Correu pro meio da rua, vem, quando tu vê a volta de Cristo, você é boa, mulher. Veio a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Do mesmo jeito. Pessoas, acontecia uma coisa, o pessoal se... Nunca se ouviu tanta consagração na igreja na época da pandemia e ao mesmo tempo tanto se afastaram. Aqueles que estavam esperando. Passou-se a pandemia e tudo voltou ao normal e todo mundo já esqueceu. Então acontece assim, o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala de 2 pontos importantes. Primeiro, vigiar. O que é vigiar? Aqui diz que está espiritualmente alerta. Tipo assim, o nosso grande problema hoje não é com a data da volta de Jesus. Tem gente que fala assim, Jesus vai, se Jesus demorar 200 anos para voltar, e daí eu só vou esperar Jesus enquanto eu estiver vida, meus queridos. Não adianta. Se eu tiver mais 10, 15, 20 anos de vida, vai ser minha espera da volta de Jesus. Se ele não tem 200 anos para voltar, agora quantos anos tem para viver? Não é? Então o que nós temos que fazer é o seguinte, Jesus ele está perto de voltar. Então nós temos que estar o quê? Alertas. Alerta está espiritualmente, tipo assim, olha, Jesus tem 2 maneiras de voltar. 2 maneiras. Ou ele volta com as luzes do céu e a gente vai ver com os nossos próprios olhos, ou ele volta a partir da morte. Junto com a cidade santa. Isso. Quando nós passarmos, se nós passarmos pelo sono da morte, Jesus já voltou, meu amigo. E ninguém sabe a hora. Por isso que Jesus vai vir como ladrão. Então, primeiro, estamos espiritualmente preparados, alerta, tipo assim, olha, o pastor Cláudio Duarte, ele fala uma frase importante, ele fala assim, viva esse dia como se Jesus viesse no final dele. Um dia você vai acertar. Você entendeu como é que é? Então você tem que viver hoje. Não vale a pena. Segundo ponto, sóbrios. Foi o que o irmão Cleomar tocou. O que é sobriedade? Você está ligados, aqui está diz, olha aqui, sóbrios, olha aqui, olha. É levar a sério a época em que nós vivemos e focalizar as coisas que realmente importam. Qual que é o grande problema hoje? Veja aqui, eu estava até conversando com o Paulo isso aqui, falando sobre a sobriedade. O nosso grande problema hoje é que o vinho de Babilônia, ele embriagou as pessoas. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, olha, para que nós possamos nos manter sóbrios, primeiro, a gente precisa cuidar do corpo. Não adianta. Se nós usarmos a alimentação que o mundo hoje oferece, nós não vamos estar sóbrios. Essa sobriedade que a Bíblia está dizendo aqui, não é você estar assim meio sonolento, é você estar com a sua mente limpa,
com a sua mente apurada, para poder ler a Bíblia e falar assim, olha, realmente, rapaz, isso aqui é verdade. Olha, mas que coisa. Então, se colocar isso aqui em prática na minha vida, isso é sobriedade. Quando você não está sóbrio, você lê e fala assim, não, mas acho que isso aqui foi escrito para uma certa época, não, isso aqui foi escrito... Não absorve, né? Eu acho que isso aqui é no meu tempo. Por quê? Eu não estou com a minha mente pura para poder discernir e haver o quê? Um esclarecimento espiritual. Por quê? Veja, o Espírito Santo, ele habita em um corpo que está de que maneira? Se não tiver pelo menos em preparação de limpeza. Aí ele começa a habitar. Ele não habita em qualquer templo. O apóstolo Paulo, Senhor, portanto, quer comais, quer bebais. Aí ele pega e entra noutra esfera da vida. A primeira fala, primeiro, portanto, quer comais ou bebais. É o primeiro ponto. Então, para que eu possa me manter em conexão com o Espírito Santo, primeiro eu tenho que cuidar do meu corpo. Beleza. Então, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo. Primeiro ponto. Segundo, todas as outras coisas que eu fizer. Entende o que é sobriedade? Hoje o mundo está envolto em alimentação que deixa a pessoa... Você sabia que tem alimento que é pior do que o álcool? É melhor que você tome álcool? Você sabia disso? Você sabia? Até a quantidade com que você se alimenta, você sabia? Que é melhor você tomar um pouquinho. Por quê? Porque faz o mesmo efeito e às vezes o efeito ainda é nefasto, é maior ainda do que... Você está me entendendo? Então às vezes o que a gente faz? Condena-se uma coisa e a gente deixa outra de lado. Então o primeiro ponto, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Quando a gente faz isso aqui, a mente da gente fica clara. E o Espírito Santo fala claramente. Olha, eu não quero ser exemplo para ninguém, mas eu tive uma experiência essa semana com o Espírito Santo que eu vou falar para você. Olha, assim, uma hora eu vou contar isso daí. Assim, foi algo assim que foi tão claro. E sabe o que eu fiz? Pois eu teimei. Temei, cara. Pois eu temei. E depois eu peguei e voltei e falei, olha aí, olha o que foi que ele me falou. Você está me entendendo? Assim, então o Espírito Santo, ele fala claramente na nossa mente. Mas a gente precisa estar em conexão com ele. Se a gente não tiver, tudo que é verdade vai se tornar o quê? Em algo que não é aquilo que eu quero. Se teimar, isso é sobriedade. Sim, a questão da alimentação, muita gente pensa assim, vocês ficam pregando a alimentação como se a gente fosse salvo por alimentação. Não, ninguém vai ser salvo. O reino dos céus não tem a ver com comida nem bebida. O apóstolo Paulo diz isso, e nós apoiamos essa. Reino dos céus, quem é que salva? Jesus Cristo, de graça. Única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. De Cristo Jesus e de graça, obtido por meio da fé, exclusivamente. Então, a alimentação, porque se fosse a alimentação salvasse alguém, todos os veganos estariam salvos. O maior sacrifício do que eles fazem, meu amigo, ninguém faz. Mas tem alguns veganos que nem acreditam em Deus. Nem acreditam em Deus, exatamente. E ao mesmo tempo que ele come, ele deixa de comer um monte de coisa que faz mal à saúde, ele fuma um beckzinho, né? Porque ele não é o estilo de vida dele proporcionar um ambiente para o Espírito Santo habitar, ele não está consciente disso, né? Agora, nós cristãos precisamos sim. Então, não é a alimentação que vai trazer salvação. Porém, a alimentação ela pode te tirar da vida eterna. Sabia? Como é? Que paradoxo é esse, né? Acontece o seguinte, deixa eu te perguntar. Na Arca de Noé convidou quantas pessoas? Todo mundo foi convidado. Deixa eu perguntar para você, se naquela época um bêbado entrasse na arca, ele seria salvo? Seria. O requisito era entrar na arca. Não importava do jeito que tivesse, ele entrava. Mas deixa eu te perguntar, entrou alguém, além de Noé e a família? Por quê? Porque Satanás não deixa, meu amigo. É muito mais fácil. Qual que é mais fácil? Você roubar um bêbado ou você roubar alguém que está com a mente lúcida? É muito mais fácil roubar um bêbado. Iludir é muito mais fácil. Ludibriar, arrancar tudo que ele tem, ele não viu nada. Você bater num bêbado é mais fácil do que você pegar alguém na rua. Então é muito mais fácil você conduzir alguém que não está sóbrio do que alguém sóbrio. Se nós, seres humanos, conseguimos induzir uma pessoa ébria, que dirá o diabo, meu amigo? Que dirá o diabo, que é muito mais experiente e inteligente do que nós, muito mais.
Então, ele, a partir do momento em que a gente tira a sobriedade da nossa vida, da nossa mente, a gente fica propenso aos ataques de Satanás. Ele passa a nos enganar. E ele não quer que a gente seja salvo. Então, não é a comida que vai me salvar. Mas a comida pode impedir que eu tenha salvação. Por quê? Porque o apóstolo Pedro diz assim, olha, o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí antes ele dá um conselho. Qual é o conselho? Sede sóbrios e vigilantes, né? Tenha a mente lúcida. Fique atento, porque o diabo ele fica rondando, rugindo. Fique esperto, né? E aí entra a questão da alimentação, né? E outra, entra a questão do vinho que Babilônia oferece para as pessoas. Exato. A gente estudou aqui. Qual é o vinho que Babilônia oferece? Vinho, no Apocalipse, questão de profeticamente falando, vinho é doutrina. Qual é a doutrina que o diabo tem oferecido para as pessoas? Desde o Jardim do Éden. Imortalidade da alma. Você não vai morrer. Está tranquilo, não morrerás, não morrerás. Ah, mas e se eu morrer nos meus pecados aqui, sem me arrepender? Não tem problema não, você vai para o purgatório, alguém reza lá para você e você está salvo. Ah, mas quem não crê no purgatório? Não, está tranquilo, porque se Jesus voltar, ele leva a igreja dele, arrebata a igreja dele, e vai ter aqui um período de 7 anos outra aqui chance. Mas outra chance, vai ter outra chance, mas aí vai ser mais difícil, mas tem outra chance. Meu amigo, escuta aqui, não existe outra chance na Bíblia. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Né? Não existe outra chance. Então a gente precisa entender que Babilônia oferece o vinho com 2 doutrinas. A primeira é a imortalidade da alma. Ou você aceita Jesus hoje, ou nada. Segundo, a doutrina do sábado. Isso tem sido assim, esses dias, essa semana minha esposa comprou um livrinho de crianças numa livraria evangélica e ela viu lá os mandamentos de Deus. Ela falou, nossa, que engraçado, deixa eu pegar para saber o que é isso, né? E outro sobre a criação. Não, sobre a criação, logicamente vai falar, né, dos 7 dias que Deus fez. Ela pegou os 2 e nenhum dos 2 cita o sábado. Nenhum dos 2 cita o sábado. Você acredita nisso? Nos 10 mandamentos, quando chega no 4º mandamento, ele cita assim, olha, guardar um dia específico para adoração. Olha. Isso quer dizer que ele tirou a parte da Bíblia. Ele tirou. Se ele colocasse o mandamento todo e quisesse explicar, é uma coisa. Ele nem fez isso, ele tirou uma parte das Escrituras. Quando chega no sábado, lá na criação, ele só coloca assim, ó, descansou. Só isso. Ele criou, no 6º dia Deus fez os animais, fez o ser humano e depois descansou. Só isso, nada mais. Não cita que no sábado, no 7º dia o Senhor descansou. Então, ou seja, bebeu do vinho de Babilônia, né? E aí o povo chama a gente de louco, né? Ah, que o mundo nunca vai guardar o domingo. Vai. Tem movimentos para isso. Hoje, se você não é religioso, o domingo virou o dia ecológico. Né? E se você é religioso, virou um dia sagrado, trocou o sábado pelo domingo. Aonde nas Escrituras que o sábado foi trocado pelo domingo? Né? Eu vi um sujeito falando assim, num vídeo falando assim, mostra para mim um texto do Novo Testamento mandando guardar o sábado que eu guardo. Aí eu falei, rapaz, que abusado, né? Eu vi isso aí. Você viu? Que abusado, você sabe por quê? Porque eu ia falar assim para ele, meu amigo, então me mostra um texto na Bíblia mandando devolver o dízimo no Novo Testamento, e aí você passa a devolver o dízimo também. Um texto, um mandamento falando assim, devolva o dízimo. Você entendeu? A Bíblia está sentida como um todo, ela é um inteiro, né? Então o que foi mandado no passado não é desmandado no futuro, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, fica atento, porque Babilônia está oferecendo desse vinho. A guarda do domingo e a imortalidade da alma. E outra coisa, Paulo, é que acabamos, né? Tem muita pessoa acabando, termina bebendo desse vinho que a gente está falando aqui, porque segunda-feira está falando aqui, de conhecer a verdade. Existem pessoas que, quando você vai falar a palavra de Deus, essa semana eu estava conversando com um rapaz que trabalha comigo, e eu estava falando para ele sobre essa questão. O que vai acontecer com os ímpios? O que vai acontecer com o povo de Deus? Existem pessoas que, quando descobrem, falam assim, mas se você saber,
você vai ser julgado por quem você conhece. Você é responsável, né? Né? Por que você conhece. Você vai ser julgado pela luz que você tem. Sim. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Isso. Aí tem gente que pensa assim, ó. Existem muitas pessoas assim, não precisa me falar não, que eu não quero saber não. Eu não quero saber, que é pra mim não, né? Se eu não sei, então eu tô livre. Isso chama omissão. E essa também que Deus, as pessoas irão, as pessoas que mais irão se perder vai ser por omissão. O que é omissão? Teve tempo, teve oportunidade, não quis. Então, meu amigo, existe uma verdade. Lembra que o nosso mestre, ele falou para os seus discípulos: quando vier o Espírito da verdade, ele vai te conduzir a toda a verdade. Sim. Então é o seguinte, para você ter salvação, você precisa conhecer a verdade, que é o próprio Cristo. Exato. E como que você vai conhecer o próprio Cristo? Aqui nas Escrituras. Você tem que conhecer a verdade. Para agora você parar de fazer o que é errado e fazer o certo. Para que você vá morar com Jesus durante 1000 anos no céu. Entende? Então esse negócio de dizer, mas então eu não quero conhecer a verdade não, porque eu só vou ser julgado se eu conhecer. Eu vou ficar aqui mesmo, né? O tempo da ignorância vai ser perdoado. Não é assim que funciona. Você tem que saber, tem que conhecer a verdade. Você sabe por quê, Lucas? Que a maioria das pessoas rejeitam o sábado em que a alma é mortal. Você sabe por quê? Porque eles creem nos pastores e não na palavra. Isso. Você entendeu? Porque eu vi uma mulher, uma influencer aí, mais de 2 milhões de seguidores, ela falando assim, olha, eu nunca tinha ido na Bíblia para ler. Quando eu peguei para ler, eu vi lá escrito, tem que guardar o sábado. Aí alguém falou assim para mim, não, vai pegar estudo bíblico como pastor adventista. Não, eu não quero, eu cansei de pastor, eu quero vir por mim mesmo. Eu, na Bíblia, eu quero deixar Deus falar comigo. Então qual é o problema? As pessoas não vão manter a verdade, acreditam no que os pastores passam para elas e ficam assim. Só que quando eu faço isso, acontece o que Jesus disse. Ele disse assim, olha, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Interessante, Paulo, João 8,32 fala que conheceis a verdade vos libertará. Isso aqui é interessante porque é clássico dos dias em que nós estamos vivendo. Porque veja só, hoje o pessoal não quer conhecer a verdade. Essa é a grande verdade. Você entendeu? Não quer conhecer. Agora veja só, como é que você conhece a verdade? É estudando. Verdade. Certo? Então veja só, é uma das mensagens do terceiro anjo. É uma das mensagens dele. Por quê? Porque quando as pessoas conhecem a verdade, é interessante a gente ver isso aqui, porque veja, nós não podemos hoje de maneira alguma banalizar aqueles que estão em outra religião e não conhecem. Por quê? Porque Deus falou assim, olha, o próprio eu tenho ovelhas que não fazem parte desse aprisco e estão ali. Quando o anjo, a mensagem do terceiro anjo fala assim, sai dela, povo meu. É porque dentro desse sistema tem muitas pessoas que ainda não conheceram a verdade. É bem verdade que dentro desse sistema tem pessoa que tem meia verdade e ele não quer dar o segundo passo para compreender a mensagem, a verdade inteira. Edmar, deixa eu te ajudar bem aqui só um ponto que eu lembrei aqui agora. Há 8 meses atrás eu conheci uma senhora, ela é assembleana, nada contra o assembleano, tá? Mas ela é assembleana. 24 anos que ela é assembleana e ela estava discutindo mais 2 rapazes na oficina porque não sabia para onde vai e como morre. Isso não é brincadeira, 24 anos. 24 anos na igreja. Agora, esses dias, eu conheci outra cliente minha que também tem 20 anos, que ela é da igreja e não sabia para onde morria. 20 anos que ela olha no Apocalipse e vê uma besta saindo do mar, achando que realmente um dia vai sair uma fera de dentro do mar comendo as pessoas. Entende? Então, o que a gente está falando aqui desse vinho, das pessoas que bebem dessa taça, é muito grande a extensão. Entende? Exatamente. E o que você está falando aí, Edmar, essas pessoas, a gente não está aqui atacando essas pessoas. O que importa é que Jesus falou isso aí, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então essas pessoas, elas são sinceras. O que acontece é que existem muitos mentirosos ensinando mentiras a elas, em vez de ensinar a Bíblia. Crônicas diz assim, olha, o meu povo perece porque eles faltam de conhecimento. Então veja, olha, o conhecimento é algo que esclarece. Porque às vezes você chega em um lugar, vê um
uma pessoa, até um profissional, né, ele realizando um trabalho, você fala assim, olha, mas dessa forma não seria melhor? Aí ele, peraí, deixa eu procurar. Ele vai, procura e fala, realmente, por que ele está fazendo daquele jeito? Porque ele buscou conhecimento. Então, na Bíblia, ela é do mesmo jeito. O que acontece hoje? Hoje o povo está perecendo porque falta conhecimento. E a Bíblia está tão clara. Então, quando eu busco dentro da Bíblia o conhecimento, segundo João 8,32, isso aqui vai fazer o quê? Vai me libertar. Esta verdade, ela vai fazer com que a minha mente seja clara, e a partir do momento que eu aprender a verdade, eu vou colocar ela em prática na minha vida. Por isso que lá nesse povo, quando Deus fala assim, ó, sai dela, povo meu, tem muitos que estão ali, estão no sistema, às vezes até por força de família, né? Até por força de uma força maior, entendeu? Mas às vezes ele não compactua com aquilo que está ali. Interessante, eu vou dizer uma coisa aqui. Um dia eu ouvi o padre, nossa, esqueci o nome dele agora, um famoso aí, que até cantor, pastor Fábio. Padre Fábio. Sabe o que ele diz? Ele falou sobre o sábado. Depois coloca lá no YouTube. Já vi. Olha, sinceridade, aquele camarada, ele tem um certo esclarecimento, ele está buscando. Você sabe o que eu creio? Eu creio que ele vai descobrir a verdade. Ele está ali por força de alguma coisa. E às vezes a irmã White, ela comenta e fala assim, olha, tem pessoas que estão lá no erro, sabem que ali é o erro, conhecem a verdade, mas ainda não veio no meio do nosso povo. Você sabe por quê? Porque se eles virem para cá hoje, aí eles vão ficar ligados. Então, no momento certo, eles vão. Entenderam? E esse, a verdade que liberta. Esse padre que você está falando não é o único, eu já vi uns 3. Tem um que é muito mais explícito. Isso. Muito mais explícito. E eu vou te dizer uma coisa, um dia eu vi um camarada contando história que ele estava no Pará esperando um barco para ir para Manaus. E ele chegou lá numa comunidade, ficou trabalhando ali, chegou lá e pá, tudo bem. Aí esperando o barco não veio, o barco só vinha no outro dia. Ele falou, o que eu vou fazer? Foi para a praça. Ficou lá na praça sentado lá. E de repente, quem que ele encontrou? Com o padre daquela paróquia. E ele era um portador, ele começou a conversar, conversando com ele. Aí o padre falou assim, vem cá, deixa eu mostrar um negócio. Levou ele lá na paróquia, num quarto separado, mostrou um estante cheio dos irmãos. Ele falou assim, ó, eu creio aqui, ó. Aí eu perguntei, por que ele está lá? Por que ele não vem para cá? Sim, ele é convertido lá, né? Ele é convertido lá, meu amigo. Então nós não podemos condenar esse tipo de pessoa. Tem muitos que conhecem a verdade que estão ali. No momento exato, eu acho que no alto clamor eles vão vir. Vai unir com aqueles. Aí a igreja vai for. Exato. E A assim, mensagem do segundo anjo ele diz aqui a Lídia. Chama a aceitar a verdade em vez da mentira. Aceitar a Bíblia em lugar das tradições que estão hoje mundialmente puxando a maioria, ganhando lugar, ela está ganhando terreno, as tradições humanas e os ensinos bíblicos em vez da doutrina falsa. Exato. Né? E a minha resposta eu coloquei: se andássemos na verdade e na sua luz, não seremos enganados. Ou seja, se nós conhecêssemos, estudássemos, para nós conhecer, nós não seríamos enganados por essa tradição humana. Sim, né? Exato. A Bíblia é a fonte da verdade, então é lá que nós vamos achar a verdade. Sim. Quando eu lembro que Cristo estava perante Pilato, que ele disse que para Pilato, que devia conhecer a verdade, procurou quem era. Eu tinha aquela, antes de eu estudar a Bíblia, eu tinha aquela vontade de saber o que era a verdade. Eu chegava dizendo assim, esse cara é muito burro, deu as coisas para Cristo, na hora que ele ia dar a melhor palavra para ele, a melhor verdade. Foi isso, eu não quis ouvir. Deu as costas e eu fiquei curioso para conhecer a verdade também, sabe? Aquilo me deixou curioso muitos tempos. E hoje eu sei o que é a verdade. Infelizmente, a omissão dele ali não deixou ele e muitas pessoas ali ser salvos. Eu acredito que se ele volta e Jesus diz para ele que era verdade, eu acho que muitos hoje não estariam assim meio que brocochô de cá, de lá, em dúvida, Jesus ia falar da verdade. Mas nós conhecemos alguns pilares da verdade. Sim, já é o suficiente. Por exemplo, o Apocalipse, no capítulo 18, vai falar assim, que Babilônia está dando vinho para as nações se embebedarem. Então, a doutrina é errada. Quem é que está dando doutrina errada? Babilônia, certo? Ou seja, Babilônia é um poder
e vamos chegar no finalmente aqui, é a igreja. Então tem a igreja, Babilônia tem filhas que são igrejas também, que está ensinando as pessoas errado. É um sistema mundial. É um sistema mundial. Então quem é que está dando ensinamento errado para as pessoas beberem? As igrejas, certo? Aqui, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui para você que está aí do outro lado. Eu não estou chamando você para a minha igreja. Eu não estou. Eu estou aqui porque eu acredito que aqui as pessoas ensinam as verdades bíblicas. Mas você não precisa vir para a minha igreja. O que a gente está falando para você é vai para a Bíblia. Não deixa a igreja embebedar você com a doutrina dela. Vai para a Bíblia, segue a Bíblia. Segue a palavra de Deus. Você tem discernimento claro. Quantas pessoas no passado queriam ter esse livro aqui na mão e não tinham? E a igreja católica enganou essas pessoas por milhares de anos, enganando, e elas não tinham acesso à Bíblia. Você e eu temos acesso à Bíblia hoje. Vai para a Bíblia, começa a ler, ora, pede a orientação do Espírito Santo, e ele vai conversar com você por meio da Bíblia. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará pela verdade. A igreja não é a verdade na Bíblia. Você não vai ver na igreja, na Bíblia vai falar quem que é a verdade na Bíblia? Deus, Jesus, o Espírito Santo, Os 10 de Deus, os 10 mandamentos, né? e a palavra. A Bíblia. Exato. São 5 colunas da verdade e não tem igreja aí. Então não precisa ir para a igreja, vai para a Bíblia, busca a Bíblia. Eu não estou mandando você ser desigrejado, não. Mas para de beber a doutrina que a igreja manda você, vai para as escrituras, né? Aqui, eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque cada um de nós foi para a doutrina bíblica. A gente não bebeu do que a igreja ofereceu para a gente foi para a Bíblia. E a igreja adventista, ela manda os seus membros buscarem na Bíblia, na palavra de Deus. É interessante, irmão Paulo, quando você fala isso aí, né? Se você olhar aqui, que não tem nenhum pastor. A gente não vai consultar o pastor o que a gente tem que falar aqui, entende? A gente vai consultar a Deus o que nós temos que falar hoje, que nem nós estamos falando aqui. Nós passamos a semana consultando a Deus, orando, estudando, para hoje a gente chegar e ampliar tudo isso que Deus entregou para a gente, para você ir também aqui com o pessoal da igreja, entendeu? Então é assim que toda a igreja funciona. A igreja estuda a Bíblia, tá? O pastor está aqui para nos auxiliar, tá certo? Então nada que a gente, pastor, eu posso fazer assim, eu posso estudar assim. interessante, A gente consulta a Bíblia Sagrada, porque é aqui, ó. É aqui. É aqui que está a verdade. E olha, e não falar a verdade, fala toda. Então existe uma toda verdade, como o irmão Paulo falou, que são as 5 colunas da verdade dentro da palavra de Deus. existe meia verdade, a Bíblia não vai trazer meia verdade. Nós temos uma ferramenta muito importante. Às vezes tem pessoa que está assistindo e fala, mas como é que eu vou estudar se eu não conheço a Bíblia, eu não queria que ninguém... Nós temos uma ferramenta muito importante que é o Google. Sim. Se você, qualquer assunto que você tiver dúvida, joga ele no Google. Se você jogar ele no Google, lá vai te dar as passagens, vai entrar naquele assunto e vai te conduzir para a Bíblia. Você pega a Bíblia e vai ali, e tu vai descobrir tantas verdades. Hoje está fácil, né? Para chegar em Muito toda. sim. Hoje eu posso estudar a Bíblia sozinho em casa. Exato. Eu pego uma ferramenta que o Google, ele tem os dois lados. Tem o lado ruim e o lado bom. Usa o lado bom dele, né? Você vai, põe ele do lado, pega ele como uma ferramenta e a Bíblia aqui, ó, e pede orientação do Espírito Santo. Meu amigo, você vai descobrir a verdade. Como Jesus foi crucificado? Você não sabe onde está na Bíblia. Você vai no celular, como Jesus foi crucificado. Lá vai dar o livro e o capítulo e o versículo. Aí você já vai Passagens que falam sobre o sábado. Isso. Não deixa o homem ficar falando com você, não. Deixa Deus falar. Deus usa a palavra dele. Deus usa a boca dos seres humanos? Usa. Ele pode usar, mas se o ser humano permitir, se ele não permitir, Deus não vai usar, né, a boca dele, né? Então, para de crer no que o homem está falando, deixa Deus falar com você por meio da palavra. Aqui outro ponto importante que a lição fala sobre a glória de Deus. Olha, assim, é tão interessante essa parte, porque veja, o que é a glória de Deus? É uma luz. A Bíblia diz assim que no céu na nova terra não vai haver sol e nem lua. Por que não vai haver?
Ela fala que a glória de Deus ilumina toda a terra. Interessante assim. A glória de Deus é a sabedoria, Não é? muito grande. É lindo assim, porque até eu mesmo tempo fui enganado. Eu pensei que a glória era que Jesus chegar aqui e a luz acender, dar aquela claridade de dia era a glória, né? Mas a glória é qualquer um de nós pode ter também a glória de Cristo, né? Que nós vamos buscar ali, nós temos aquele conhecimento, nós temos a glória. É mais de Moisés ele queria. mais a gente, Moisés ele porque queria. a gente pensa que é uma luz. Moisés ele queria descobrir a glória de Deus. Aí ele falou para Deus, falou assim, ó, me mostra o seu rosto. Quando eu ver o seu rosto, aí eu vou descobrir a sua glória. Tem pessoas assim que parecem que têm uma afinidade tão grande com Deus, né? Porque a Bíblia diz assim que ninguém jamais viu o rosto de Deus e permaneceu vivo. Ninguém, por quê? Porque a glória de Deus ela é tão grande que quando ela chega perto do pecado, ela dissolve, ela desmancha, ela dissipa. Então o pecador é destruído. Aí Deus falou para ele assim, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Hoje eu estava ouvindo o pastor. Eu estava ouvindo o pastor Vanderlei explicando sobre isso aqui, e ele falou assim, olha, por que a gente fica querendo ver a glória de Deus se que a bondade dele é tão grande na nossa vida? Pois não é? Meu amigo, a bondade de Deus, se você quiser conhecer a glória de Deus, é só você atentar para a bondade dele. Aí faz o seguinte, olha para a sua vida passada e pensa assim, olha, nossa, quanto que Deus tem me conduzido, isso é bondade, isso é bondade. Aí quando Moisés quis mostrar, ele falou, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai me ver só pelas costas. Ele tampa, coloca ele na fresta de uma Pelas costas ainda tá boa. Quando ele passa, ele vê Deus pelas costas. Mas o mais importante de tudo, a glória que Moisés teria que conhecer, era a bondade de que Deus havia feito passar na vida dele. Então a gente fica pensando assim, olha, mas eu queria tanto ver Deus, faz o seguinte, olha para a bondade que Deus tem feito. Não, isso olha o apóstolo Paulo diz, a bondade de Deus é o que conduz ao arrependimento. Veja aí. Olha aqui, Edmar, o que está falando esse texto aqui, sobre esse assunto, sobre a glória de Deus que você está falando aí, ó. O grande conflito entre o bem e o mal é também sobre a honra ou reputação de Deus. Satanás declarou que Deus é injusto, que ele exige adoração, mas dá pouco. Entende? Mas dá pouco em troca. O mal declara que a lei de Deus restringe nossa liberdade e limita nossas alegrias. É isso mesmo, a lei de Deus restringe a nossa liberdade. Essa é a acusação de Satanás desde o princípio, né? Olha só para você ver. E Eu quero deixar para você. Poder aí, né? Eu quero deixar para você que está aí do outro lado alguns textos aqui de Apocalipse que vão te ajudar muito sobre esse respeito aqui. A glória de Deus enche a terra. Tá bom? A glória de Deus enche a terra. Ó, primeiro texto que você vai ler é Apocalipse 18, verso 1. Tá? E aí você vai viajar aqui nesse Apocalipse 18, verso 1. Você também vai dar uma viajadinha aqui em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. No Apocalipse 5, verso 12. E também no Apocalipse 19, verso 1. Tá bom? Aqui você vai entender qual é o significado da glória de Deus enchendo toda a terra. Sim. E vamos lá. É interessante que você está falando sobre que a lei ela restringe. Assim, ó, o inimigo joga isso daí. Só que, olha aqui, a Bíblia diz que o homem vai ser julgado pela lei de Deus. Só que ela chama a lei Da liberdade. Lei da liberdade. O que é liberdade? Então, quando eu estou com a lei de Deus, é simples a gente mostrar isso aqui, porque o pessoal fala assim, você está debaixo da lei. O que é você estar debaixo da lei? Olha aqui, você está dirigindo em uma BR, você está dirigindo, a sua habilitação está atrasada. Aí você logo você vê uma blitz da Polícia Federal. Aí você fala assim, agora eu me incluí. Você está por cima da lei ou você está debaixo da lei? Você está debaixo da lei. O guarda vai te parar, bom dia, me dê sua documentação pessoal, documentação do veículo. Aí você já começa a tremer, porque você também, eu estou debaixo da lei. O guarda olha e fala, infelizmente o senhor não pode dirigir.
então o carro do senhor vai ficar apreendido até que uma outra pessoa vem cá e tira o seu carro. Então você não pode dirigir. A lei condenou ele. Você está debaixo da lei. Agora vamos ir ao contrário. Você está dirigindo uma BR, tranquilo. Aí você está com a sua habilitação em dia, teu carro está todo em dia, você vê uma blitz da Polícia Federal. Você fala assim, eu estou na lei. Eu estou na lei. A lei me deu a liberdade porque eu cumpri a lei me deu a liberdade. Quer ver? O guarda te para, bom dia, a documentação vai. Olha, aqui está a sua documentação, tem uma boa viagem. Isso é que é liberdade. Então a lei, ela me dá a liberdade. Debaixo da lei, aí eu estou longe de todos os propósitos. Outra coisa, meu irmão, quando essas pessoas acham que a lei de Deus restringe ela, na verdade a lei de Deus ela não está te restringindo, ela está te protegendo. Quando Deus pede que só Ele adorarás, entendeu? É para você não adorar falsos deuses. E para não ser enganado, o diabo. Porque falso Deus, ele te conduz por um caminho da perdição. Ele é falso Deus. O apóstolo Paulo, irmão Clomar, ele fala que a lei é o aio. O que é o aio? Você está dirigindo aqui em Goiás quase não tem, mas em Brasília a gente vê algumas. Mas nas estradas de Minas Gerais tem muito aio. Tem muitos aios. Por quê? Porque tem muitas colinas, tem muitas curvas, tem muitos altos. E aquela barra de ferro ao lado da BR, aquilo ali que é o aio. Aquilo ali ele te conduz, por exemplo, você está andando e você sai fora da pista, você encosta ali, ele te volta. É o limite, é o aio. Quando ele fala para você, ó, não criarás para você imagens de esculturas, não adorarás, é para você adorar somente a Deus, porque Ele é vivo, sabe de tudo. Agora a imagem, não precisa ficar preso. A imagem não sabe de nada. Pode aprender, inclusive. Na verdade, ele está te protegendo de você tentar se ajoelhar, prestar culto a um pedaço de pedra que não vai fazer diferença. Quando ele fala não matarás, não está te restringindo, ele está te protegendo de alguém achar que tem o direito de tirar a sua vida. Exato. Quando fala não cobiçarás, ele não está te restringindo, ele está tirando a pessoa de achar que tem o direito de tomar tua mulher. Sim. Cobiçar, querer tomar teu carro, tua casa. Sim. E assim como todos os mandamentos de Deus, ele não está te restringindo, ele apenas está te livrando que alguém acha que tem o direito de te desviar do caminho correto. E é interessante também, meu irmão, quando você pega a lei de Deus, tirando só o sábado, você tira o sábado da lei de Deus, tudo se encaixa. Todos os outros princípios é usado na lei humana. Sim. Todos eles, por exemplo, nós temos uma lei humana, ela é baseada onde? Na lei de Deus. Por exemplo, se você matar, você vai preso. Mas de onde vocês tiraram isso? A Bíblia. Sim. Até no passado o cara me inteirava, ele perdia todos os direitos, né, de reivindicar qualquer coisa. Hoje mudou-se muita coisa, mas todos os preceitos se acham, né, inclusive o sábado de massa. Sabe por quê? Porque todas as sociedades, o mundo inteiro, eles trabalham 6 dias e descansam um dia. É verdade. Só que não só mudar o sábado. Não existe. Na verdade, Paulo, não existe nada que nós temos nesse mundo hoje que não saiu da Bíblia. Me desculpe que eu volto agora atrás, Paulo. Porque eu sou empregador e eu sei disso. Eu sou empregador e eu sei que eu tenho que dar um dia de folga. É obrigatório. É obrigatório. De um dia isso. Verdade. Até as atitudes ruins que as pessoas têm e desenvolvem, as atitudes ruins, também saiu da Bíblia. Lá de caminho, começou de lá. Sim. As atitudes ruins. Exato. Isso não é de hoje. Esse desejo que as pessoas ruins têm de matar, tirar a vida do outro, veio de lá. Saiu da Bíblia, eles viram lá, entendeu? E falou, vamos. Sim, e aí, só para encerrar aqui, irmão Clomar, a lição ela aborda um tema muito importante que não pode ser deixado passar, que é a reforma contínua. Né? Por exemplo, se Lutero não tivesse se levantado lá no 14º século para falar que a Igreja Católica estava errada, onde é que a gente estava hoje? Na escuridão, nas trevas, meu amigo, na miséria, né? E muita gente dessa chicote no Lutero. Não tem porquê, né? Então, Lutero se levantou lá e fez uma reforma e o mundo protestante aceitou. São milhões de pessoas que são abençoadas. Longe, um camarada que estava lá dentro. Você vê, né? Quando ele olha para ali, é por isso que a verdade liberta. Quando ele leu, ele falou, mas espera aí, mas por que indulgências? Mas por que isso? Eu sou justificado pela fé? Sim. Mas como? Ele não tem como. Exato. Pregou 95 teses na porta da igreja, correu o risco da própria cabeça dele, né? E milhões de pessoas são abençoadas por causa da reforma de Lutero. Meu amigo,
Lutero não tinha reforma toda. A luz não brilhou toda para ele. Ele cumpriu o papel dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, historicamente, ela se levanta para continuar a reforma. A reforma Não pode parar. Não pode parar. Então, se tem pontos da Bíblia que foram esquecidos, a gente reergue esses pontos da Bíblia. É por isso que eu sou adventista do sétimo dia. Não é porque o pastor dita para mim o que eu tenho que falar, não é porque... Não, nada disso. É porque nós nos voltamos para a Bíblia e seguimos a Bíblia toda. É fácil seguir a Bíblia toda? Não. Exige renúncia. Mas entra o que Jesus fala. Cada um, se quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e segue. E é todo dia a gente faz renúncia, né, Paulo? Para melhorar um pouco mais. É o processo. Falar, vocês agora virou santo? Não, não virou santo. Nós está fazendo, lutando para nós santificação, né? E é uma obra da vida inteira. E toda vez que nós caímos, nós temos que fazer como Davi fazia, como todo homem de Deus deve fazer. Toda vez que você escorrega, você tem que se ajoelhar e pedir perdão a Deus pelo pecado, pedir uma nova chance. Só que o que é que o mundo evangélico está pregando? É que não é erro. Então, se eu transgredir o sábado, não é erro, é tranquilo. Então você vai pedir perdão do quê, se não é erro? Né? Esse é o problema, irmão Clamar. Quando o sujeito ele come carne de porco, por exemplo, ele não sabe que está errado, porque ele acreditou no pastor, ele não foi na Bíblia para ler. Você está entendendo? Então não é erro. Como é que ele vai confessar o que não é erro? Ele vai continuar fazendo aquilo. Né? Então isso vai gerando na pessoa um emaranhado, ele vai entrando no emaranhado de pecados que Satanás começa a tomar conta da mente, né? E vai enganando, ele vai seduzindo, ele vai enganando, ele vai enganando, ele vai enganando. Então, para você ter a liberdade está na palavra de Deus, está em Jesus. Se relaciona com Jesus, se relaciona com a Bíblia e a verdade vai te libertar. Então é isso aí, Deus possa abençoar você ricamente com esse estudo, vai para a Bíblia e seja feliz, seja liberto. Né? Vamos fazer oração? Santo e eterno Deus, nesse momento nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Nosso desejo, Pai, é receber do Senhor a salvação por meio de Cristo Jesus. Satanás ele é astuto e ele tenta nos enganar, ele tenta enganar o mundo todo. Ele é especialista em enganação. Mas a Tua palavra foi nos dada para que nós não caiamos nos enganos dele. Nos abençoe, ajude os nossos amigos também que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.